Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Linux, estou aqui com o Card. Fala aí, Card. Fala aí, pessoal do Facebook. E também estou aqui com o Alex. Fala aí, Alex. Oi, eu acho que nesse ponto já é visível que eu sou um personagem recorrente desse anime. Já é divisível? Já é visível. Já é visível que eu sou um personagem. O cara falou divisível, tá ligado? Ele Eu vou dividir o Alex aqui, ó. Um Alex dividido por um Card dá quanto, mano? 42. Qual que é o valor de um Alex, cara? Depende. Tipo, se tu É, juntar... 2042, Não, claramente. não. Se tu juntar todos os preços dos órgãos dele, eu sei quanto. Meu Deus. Enfim, galera, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se inscrevam também no meu outro canal principal. Vire membro lá, assim que seja membro lá, você paga ali uma quantia e tem acesso aos benefícios. Em breve eu vou estar criando um novo canal secundário. E eu vou anunciar aí, vai ser bem legal aí em dezembro. Vai ser um canal muito legal. Aí eu vou postar um short aí, uns bagulho muito doido. Vai ser legal. E passem lá, galera. Pra começar, eu queria dizer que lá pra agosto, foi em agosto, eu acho. Foi agosto ou foi setembro? Algum desses 2 meses. A gente fez um podcast sobre FPS, onde o Alex falava algumas coisas assim. E esse podcast ele não foi pro ar, porque por mais que a gente... porque por mais que o nosso podcast seja de uma qualidade um tanto quanto duvidosa, a gente tem um padrão de qualidade, a gente não quer postar bosta, tá ligado? A gente já postou bosta antigamente nos primeiros podcasts, a gente não quer mais isso, a gente quer fazer um bagulho da hora. Um podcast que o nome é Fred Fazbear em espanhol, o nome do vídeo. Não dá, cara. Os primeiros podcasts são intancáveis, cara. São intancáveis. Mas enfim, galera. Primeiro vamos começar aí com o Alex, que no começo do podcast antigo, o Alex ele explicava como a Ubisoft destruiu Tom Clancy. E eu queria que o Alex começasse assim de novo. Contar a história do Tom Clancy e tudo mais. Você pode começar, Alex? Bom, e lá vamos nós de novo. Inicialmente, Tom Clancy ele é uma pessoa real, né? Por mais que a galera do Rainbow Six Siege ache que é o nome do jogo, ele é uma pessoa que realmente existiu. Ele era alguém que queria entrar em uma carreira militar, mas não pôde por causa de um problema de visão, e acabou criando obras literárias com teor militar. Depois de um tempo, ele acabou por investir em jogos, né, como foi no caso do Rainbow Six, do Splinter Cell, e foi mais ou menos até ali o Ghost Recon, que foi quando ele, diretamente, o nome dele ali era só status. Depois daquilo ali, não tinha mais um envolvimento direto. Até aí tudo bem. Mas o problema veio mais ou menos ali após a morte dele. Eu acho incrível como que o último jogo decente de Tom Clancy lançou em 2013, exatamente no ano da morte dele. Aí em 2015 lançou-se o Rainbow Six Siege. Esse jogo é deplorável, cara. É deplorável. Bom, vamos recapitular um pouco. O Rainbow Six Siege, ele tem um problema muito grande em querer se achar tema. Ele veio como sendo um jogo tático, mas ele não realmente é um jogo tático. Não só por causa da falta de imersão que o jogo te dá. Por exemplo, o jogo... a textura dele não tem um teor sério. O jogo é colorido, o jogo não tem muitas skins que sejam realmente
de camuflagem. A história do jogo ela é quebrada. Não faz sentido, é porque todos os jogos Tom Clancy teoricamente se passam no mesmo universo. Ou seja, o Extraction também entra nisso. A questão é que a história do Rainbow Six é que existe a divisão Rainbow Six, né, que é um movimento ali que une diversos militares, né, que seria um equivalente de uma SWAT, uma SAS, etc. Só que em nível global. O problema é que em Rainbow Six Siege você não joga como um membro dela, você joga como um desertor, tecnicamente. Porque vamos aos fatos. Todos ali, todos os operadores, não vamos entrar em detalhes sobre o quão imersivos ou precisos eles são. Mas todos ali, teoricamente, são da mesma divisão, são do mesmo time. Agora, me venha, qual é o motivo de alguém da SAS lutar contra alguém da SAS? Qual o motivo de alguém que veio do Irã, Iraque, tá do mesmo lado de alguém que é da FBI? Qual que é o motivo de ninguém ter pensado, puta que pariu, por que caralhos tem um cara que é do meu time contra mim? Porque não faz sentido um grupo antiterrorista de resolver plantar uma bomba, porra. Ou sequestrar um refém. E são membros tipo, da SAS, da FBI, até a droga das Spetsnaz, ou a GRU, não tenho certeza, tá do mesmo lado do que grupos que são contrários a ela. Não faz sentido o jogo ter uma história que pega dois grupos rivais, né, tanto etnicamente, politicamente rivais, e colocar eles no mesmo lado e ao mesmo tempo contra eles mesmos. Onde isso entra na história? E eu não tô zoando, eu fui atrás da história do jogo e não tem, eles não explicam isso. Então, de duas uma, ou o Rainbow Six Siege não é canônico, ou o Rainbow Six Siege é um treinamento, o que eu duvido muito. Porque se ele fosse um treinamento, o jogo tecnicamente não teria todas aquelas firulagens, não teria tanta cutscene, tanta coisa promocional de jogo, se a história não fizesse sentido. O jogo ele se quebra porque, independente se ele é bom ou não, ele é um tiro fora da curva. Porque vamos lá. Os jogadores, e inclusive isso, os jogadores eles não tentam fazer tática nenhuma. É muito mais fácil tu ver alguém olhando para qualquer item do jogo. Por exemplo, aquele... Não tem um cara que joga tipo uma bola que espota os inimigos no mapa? Alguma coisa assim? Pois é. Os jogadores não vão estar pensando... Independente se eles usam a técnica ou não, eles não vão estar pensando a real eficácia e o real sentido daquilo ali. Não, eles vão estar pensando como um item, com algo ali a mais. E isso é evidente quando os times profissionais desse jogo não dão a mínima pro que está acontecendo ali. Eles literalmente se importam mais com o que as armas são do que a motivação do jogo ser daquele jeito. Isso é deplorável. O jogo em si ele é um tiro fora da curva em comparado com os outros jogos desse mesmo estilo. Como, por exemplo, o SWAT. O SWAT, até o 4, ele tem um estilo próprio. E é o mesmo estilo de Rainbow Six. E tem aí a diferença. Todos os jogos até ali eram single player. E a exceção foi o Siege, que é multiplayer. Tudo bem até então. Só que o jogo ele quis atingir um público, mas foi totalmente diferente. O Vegas não tem multiplayer? Sim, tem multiplayer, só que a questão é que o modo offline do jogo era o principal.
E aliás, o Rainbow Six Siege não tem single player. E o melhor de tudo, não tem como os personagens ali, não tem realmente mapas que tem uma diferença de ambiente, não tem um real valor do ambiente, algumas modificações ambientais, como por exemplo, não tem motivação para fazerem uma entrada tática, como era no Vegas. Não tem como você equipar itens, você vai com tipo a gente tem. Eu falo personagens porque aquilo ali nem fudendo, que é operador, especialista, ou sei lá que coisa as pessoas chamam hoje em dia. É ridículo. Não faz sentido e piorou ainda mais que o Extraction. Por mais que o Extraction seja em tese mais divertido, eu afirmo isso, ele não faz sentido existir. Porque, canonicamente, pelo menos não. Podia ser qualquer outro jogo, menos Rainbow Six. É a partir do momento que eu pego um jogo tático e transformo ele num clone de Left 4 Dead, é no mínimo respeitoso, porque Tom Clancy foi tipo uma pessoa real. Ele tinha uma motivação, ele tinha um estilo, ele tinha um foco. A Ubisoft literalmente criou um nome só pra crescer em cima. É tipo pegar um nome famoso e a única coisa que tem relação com ele é o nome. Vulgo Warzone. Enfim. E também isso não está restringido apenas ao que aconteceu com o Rainbow Six, mas sim com as outras franquias também. Vamos lá. Eu já vou tirar da lista tanto o Hawks quanto o End War, porque são jogos que nasceram no 360 e morreram ali mesmo. Hawks teve uma sequência, enquanto o End War ficou só na mente das pessoas. Mas aí teve também o crescimento tanto de Ghost Recon quanto de Splinter Cell, que seria ali, por mais que não seja a primeira, a franquia mais importante, mais icônica com o nome de Tom Clancy. Splinter Cell vai ter hoje um remake. De tudo que a franquia para a Ubisoft, a única coisa que temos de Splinter Cell é um remake. Porque eu, sinceramente, não conto um VR cancelado e uma skinzinha no Rainbow Six. E sim, gente, o Zero do Rainbow Six é o Sam Fisher do Splinter Cell. Eu não conto isso como coisa nova de Splinter Cell. Talvez ali aquela expansão que você joga com o Sam Fisher no Ghost Recon Wildlands, mas é só isso. Inclusive, nessa expansão ele faz uma referência ao fato de que o Snake de Metal Gear tenha morrido. Eu sinceramente, eu fico imaginando como é que até a Ubisoft tem mais carinho pela série do que a própria Konami. Enfim. E isso é o que tem hoje de Splinter Cell. O último jogo vai fazer 10 anos ano que vem. O último jogo deles lançou para o Wii U. O último Splinter Cell teve o jogo lançado para o console mais recente pro Wii U. Dá pra ver o quão deplorável tá a situação. A exceção a esse mar de merda foi Ghost Recon, que mesmo assim já quase poderia ter dado ruim. O Ghost Recon em si teve uma boa crescência, tanto porque ele cresceu no teor de mercado de jogos futuristas, e talvez ele sim tenha dado início a essa moda, que infelizmente não pegou tão bem. Ghost Recon teve um estilo próprio que foi bem inovador, o estilo de você estar no campo de batalha e comandar um mini exército, até mais ou menos o Advanced Warfighter 2, que a partir do Future Soldier a franquia começou a ter um leve deslize. Por mais que Future Soldier seja um jogo bom, sim, tenha um bom estilo e seja um FPS um TPS no caso, muito mais convicto que os outros, ele ainda peca, porque você não é mais o Ghost Lead, você não é mais o líder da Ghost Team, você é mais um Kozak,
não é o Scott Mitchell. O Kozak é mais um cara ali, ele tá sob comando do Ghost Leader. A única coisa que ele faz é comandar ataque sincronizado. E nada mais. Bom, 5 anos depois, um pouco mais, um pouco menos talvez, lançou o Ghost Recon Wildlands. Tanto ele quanto o Breakpoint têm um problema em comum, mas o Breakpoint tem um assunto que depois eu vou me estender um pouco mais. Bom, tanto o Wildlands quanto o Breakpoint tem um erro que, infelizmente, são jogos que lançaram numa época errada. Porque é super lógico Ghost Recon ter um jogo de mundo aberto e realmente ele é tático. O porém é que alguns equipamentos do jogo não são militares, são tipo civis, as pessoas podem simplesmente cagar o jogo inteiro. Porque ele dá essas chances de pessoas não colocarem roupas militares. Mas isso não é necessariamente um problema. O problema começou mais ou menos no Breakpoint. Que eu bato na tecla que as pessoas não deveriam tratar os jogos como lixo ou como eles vieram no lançamento. E eu acho que essa galera deve ser arrependida pelo que veio hoje. Mas Ghost Recon Breakpoint foi famoso pelo lançamento dele, foi desastroso. Que parece que ninguém ligava para Ghost Recon até o Breakpoint lançar com o lançamento de tudo horrível e não poder jogar offline. Mas tá muito claro que 90% dessas pessoas aí nunca nem se interessaram sobre Ghost Recon ou qualquer outra franquia de jogos de tiro táticos. Isso é evidente quando você vai numa análise que não seja de alguém que fale sobre jogos de tiro tático, falando sobre Ghost Recon Breakpoint. A maioria dos documentários é sobre como o jogo é lixo, como o jogo é uma merda, como eu joguei no lançamento e eu não gostei, e o bando de merda que é todo que se pegasse qualquer outro jogo, veria que o cara tá sendo extremamente hipócrita. Mas até que aí você vai e olha os comentários mais recentes. Um bando de gente falando que jogou o jogo e achou uma merda. Com os mesmos motivos de lançamento. Mas surpresa, o jogo não é mais bugado. O jogo não tem problemas de performance. O jogo não tem mais tudo que fez ele ser ruim no seu lançamento. Isso não é só para Ghost Recon. Isso é para qualquer outro jogo assim. E é incrível o número de pessoas que simplesmente gostaram do jogo aparentemente e hoje tratam o jogo como merda, falando que não, ele deveria ter sido bom quando lançou. Você não queria a porra do jogo? O jogo tá aí, o jogo tá perfeito, o jogo tá certo, o jogo não tem problema nenhum. Eu fico realmente enojado com isso. Não faz sentido. E esse é um dos motivos de só lançar porcaria hoje. Porque não tem motivação nenhuma para as empresas lançarem alguma coisa decente. E mesmo que se lançar alguma coisa, foda-se. Vai fazer sucesso por 2 semanas e já tá fazendo outro. Ou faz alguma merda grátis copiando algum outro jogo que tá bom. E parece que foi muito cronometrado após a morte de Tom Clancy, porque após o Siege, veio coisas como The Division. Veio coisas como no caso vai vir aquele X-Defiance. Eu não sei se estou me esquecendo de algum outro nome que tem o Tom Clancy. Mano, esse Defiance foi anunciado uns 300 anos atrás, ainda não vê essa merda. Exatamente. Também ia lançar um jogo mobile, mas todo mundo começou a falar que não, o jogo era racista, alguma coisa assim. Eu não... ia lançar um Tom Clancy Mobile, só que eu sinceramente não fui a fundo e também nem quero. E não vai nem lançar mesmo, então foda-se. O que você acha do The Division, ô Alex? O que você acha do The Division? Eu quero saber o que você acha do The Division.
ia falar exatamente disso agora. O The Division, ele em si não é um jogo ruim. De todos os lançamentos de Tom Clancy que vieram após a morte do seu autor, o The Division tá realmente até acima da curva. Eu não sei se eu diria um ou dois, mas ele tá bem mais acima da curva do que os outros. Porque, tirando o fato de ser um jogo meio que pós-apocalíptico, ele ainda é um jogo interessante. Não é um jogo que tem realmente problemas. E que, lógico, o jogo ele não tem nada a ver com uma tática militar, mas ele ainda tem uma característica própria. Isso que faz ser menos ruim, digamos assim. Mas a bomba mesmo, é o X-Defiant. Uhum. E tem um merda que desistiu aquilo. É tipo assim, imagina. Imagina uma saga que tenha um começo foda, uma parte memorável. Melhor assim. Tenha uma origem. Depois tem aquela parte de ouro, a época de ouro. Depois uma parte ali aceitável e depois a merda mesmo. Imagina uma saga com esses 4 pontos. E ela é tipo Tom Clancy. Agora imagina juntar tudo isso num jogo só. E aí temos o COD Mobile. O problema do X-Defiant é porque ele claramente quer tentar agradar um público que ele não vai reter nem um pouco. Um fã que tá desde o começo de Tom Clancy nunca que vai querer saber sobre um jogo de tiro genérico, que não tem nada a agregar, que literalmente vai ser só mais uma indústria e talvez nem lance. Eu não consigo ver ali um jogo em que o Sam Fisher vai lutar com um bando desse de porra do The Division, ou com a galera do Siege, ou melhor, com alguém no futuro da porra do Ghost Recon. E a galera do Hawks vai entrar? Do End War? Vai ter a galera do Rainbow Six Vegas? Como é que vai ser isso? E se tu vê, e provavelmente vai ser uma merda. O jogo tá todo cagado. Tem personagem ali, eu juro, dá pra contar nos dedos. O número de personagem ali que parecia um soldado. Deixa eu tentar achar gameplay X e find gameplay. Cara, o X-Defiant tá concorrendo pra ser o pior Tom Clancy. Vou mandar aqui no chat da E olha que ele não tem uma concorrência de peso, não. E a partir disso, do Ghost Recon, Tom Clancy realmente parece que morreu. Ele morreu com a saga, cara. Mano, que porra, parece um Overwatch isso aqui. O jogo não lançou outra coisa. Inclusive, iria lançar um outro Rainbow Six após o Vegas 2. Só não lançou por causa que ele foi cancelado por motivo da Ubisoft. Porque tu pode ver, de 2000, acho que é 2011 que lançou o Vegas 2. Tem um tempo muito grande entre ele e o Siege. E o Siege estava lá no trailer, que ia ser um puta jogo tático, não sei o que ia ter que salvar refém, os bagulho tudo. O jogo não é nada disso. O jogo tem, inclusive tem um downgrade enorme comparado com o trailer. Ninguém fala disso. Então assim, ninguém se importa. Eu acho muito engraçado. Rainbow Six Siege teve um começo muito pior que o Ghost Recon Breakpoint. Ninguém fala nada. A real questão é por que vale pra um e não pro outro. Eu não tô falando inclusive, que te interrompendo aí um pouco, desculpa aí, Alex. Eu, particularmente, não gosto da Ubisoft. Eu não gosto da Ubisoft. Eu gosto dos jogos da Ubisoft? Gosto. Mas pra mim são jogos genéricos. O fato do jogo ser genérico contribui pra ele ser ruim? Claro que não. Mas são jogos genéricos e eu não gosto da empresa. Mas só me deixa um pouco... Só me deixa meio meh o fato de que
todo mundo que critica a Ubisoft critica ela pelo mesmo motivo. A Ubisoft repete fórmula de jogo, repete fórmula de Assassin's Creed, repete fórmula de Far Cry, repete fórmula de Watch Dogs, como se a empresa se resumisse a Assassin's Creed, Far Cry e Watch Dogs. Tipo, beleza. Eu entendo essa crítica que a galera faz ao Ubisoft. Realmente é uma merda ela ficar espremendo essa fórmula que dá certo ao invés de criar coisas novas. Mais uma vez, eu não gosto da Ubisoft, eu concordo com essa crítica. Só é meio um monte de canal falando a mesma coisa, enquanto tem coisas como essa que o Alex tá falando. A Ubisoft cagou Tom Clancy e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Continua, Alex. Pois é, eu não tô falando que existe uma briga imaginária entre Ghost Recon e Rainbow Six. Por mais que Ghost Recon realmente tenha como é que eu posso falar? Um portfólio muito maior. Porque é incrível pensar assim, o Rainbow Six foi a primeira saga e hoje tá literalmente tem a síndrome de Anakin Skywalker, cara. Só falta lançar mais um pra série morrer mesmo. E assim, já falando de Ubisoft, né, pra depois eu tentar falar de alguma outra empresa, eu não vejo sentido ou motivação das pessoas reclamarem falando que é tudo a mesma coisa. Porque quando alguém faz diferente, reclamam. Qual é o sentido de... Não falam que Far Cry é tudo igual, não faz sentido isso. Mas a questão, Alex, não é que é aquele mesmo argumento do Advanced Warfare. Vocês pedem mudança, mas quando vem a mudança vocês reclamam. Acontece o seguinte, Alex. Vamos supor que eu vou lá e faço uma mudança. O problema não é mudar. O problema é mudar e ficar uma merda. Não é porque algo muda que automaticamente é bom. A gente quer mudança, mas a gente quer mudança boa, tá ligado? E já respondendo uma coisa tua também, Alex, tu falou que esse bagulho do Ghost Recon Breakpoint, que a galera reclamou no lançamento e agora o jogo melhorou, que a galera precisa parar de tratar o jogo como se ele fosse um lançamento. Cara, eu não sei no caso do Ghost Recon Breakpoint, porque eu não acompanhei o lançamento do jogo e eu nem joguei o jogo, então eu não tenho moral pra falar do Ghost Recon Breakpoint. Mas a gente tem outros casos, né, de jogos, como por exemplo o próprio Watch Dogs 1. O próprio Watch Dogs 1 dá pra falar, tá ligado? O Watch Dogs 1, você aí que joga mais Assassin's Creed, Alex, você pode muito bem falar do Assassin's Creed Unity. Que o Assassin's Creed Unity lançou todo bugado e hoje em dia ele é considerado um dos melhores. Você joga Assassin's Creed, você provavelmente sabe disso. Inclusive o Assassin's Creed Unity lançou praticamente junto com o Watch Dogs 1. E a gente tem isso. Eu nunca a galera... vi alguém falando bem do Unity. Quê? Eu nunca vi alguém falando bem do Unity. Então tu tá mal informado pra caralho, Card. Tá muito mal informado. Nem eu. Mas agora fala bem, não que é um dos melhores, fala bem. Cara, hoje em dia é bom, cara. O Watch Dogs 1, o Assassin's Creed Unity não sofre nem metade do hate que ele sofreu na época do lançamento por causa dos bugs. Porque a galera viu que o jogo melhorou e a galera hoje em dia aprecia o jogo assim como aprecia o Watch Dogs 1. E, óbvio, tem casos em que isso não acontece, como por exemplo o Battlefront 2. Eu não joguei o Battlefront 2, mas o Ivan, que é um amigo meu, ele disse que o Battlefront 2 melhorou desde o lançamento. E a galera trata o Battlefront 2 como se ele ainda fosse o mesmo. Entende? Melhorou, mas só que tem bem player, cara. Isso é o foda. Ou, por exemplo, o Cyberpunk, que precisou lançar um anime pra galera voltar pro jogo. Entende? Esse é um ponto que eu vou chegar no futuro. Vai ser legal a gente comentar isso. Pera, se lançarem um anime de Battlefield 2042, será que o jogo volta a ser vivo? Mano, Claro pior que o Battlefield 2042, ele tem um backstory bom. Eles poderiam ter feito uma campanha em cima disso, mas não fizeram. Então se lançasse, sinceramente, cara, se lançasse um anime do Battlefield 2042, eu acho que ia ser bom. Sinceramente. Mas enfim. Cara, se lançasse uma série. Mas enfim, o meu ponto é que sobre isso que o Alex falou, eu entendo ele ter falado isso, mas eu não concordo. Sabe por que eu não concordo, cara?
O lançamento, eu já falei isso pra ele várias vezes no privado, e eu vou repetir. Lançamento de um jogo é a parte mais importante dele. O jogo tem que lançar bom, cara. Porque pensa, todo mundo vai jogar o jogo no lançamento. Isso é fato. Muitos vão jogar o jogo no lançamento. Talvez não aqui no Brasil, mas lá na gringa, um monte de gente vai jogar no lançamento. Enfim, youtubers, sites que recebem jogos antecipados, enfim. A galera vai jogar o jogo no lançamento. E se o jogo vem bugado no lançamento, a galera vai espalhar que o jogo tá bugado. A galera vai espalhar. E isso vai chegar em pessoas. E o jogo, no geral, ele vai ficar com a fama de jogo bugado, de jogo ruim, de jogo sem conteúdo. E aí, beleza, vamos supor que a empresa vai lá e melhore o jogo. Traga conteúdo, corrige os bugs e tudo mais. E aí, simplesmente, mesmo com ela fazendo isso, a galera ainda trata o jogo como se ele fosse o mesmo do lançamento. O problema é que, cara, isso não é culpa do player. Isso não é culpa do player. É culpa da empresa. Porque se a empresa tivesse lançado o jogo sem problemas, nada disso teria acontecido. Por exemplo, Battlefield 2042. Battlefield 2042 Cara querida, mano, sacanagem. Não, Battlefield 2042 lançou bugado e sem conteúdo. Fato. Bugado sem conteúdo. Isso não é questão de opinião. Você não precisa. Na sua opinião. Não existe opinião quando a gente fala de bug, tá ligado? O bug existe. Pra falar que o jogo é ruim. Mano, imagina. Ligado? Não, imagina. Fala pra alguém em 2013. Lá em 2013 que um jogo de Battlefield teria 22 armas. Patético, né, mano? Então, cara, o jogo tá bugado, é um fato. Se o jogo é bom ou ruim, é opinião. O Alex mesmo acha bom, eu acho horrível. Mas fato é que ele lançou bugado. E isso não é questão de opinião, isso é questão de fato. Não tem essa de, eu acho que aquele bug existe. Aquele bug existe, foi gravado, ponto. Entende? O jogo sem conteúdo. Mas pra mim, o jogo não tá sem conteúdo. Compara ele com BFs anteriores. Ele claramente tem menos conteúdo que eles. Fato. Estamos trabalhando com fato, não com opinião. Se o jogo é bom ou ruim, opinião. O jogo tá bugado, o jogo tá sem conteúdo, aí a gente já tá trabalhando com fato. Porque quando a gente compara ele com os BFs anteriores, ele claramente tem menos conteúdo. E ele claramente tá bugado. Mas o multiplayer do Battlefield 4 também veio. Foda-se. Uma coisa não justifica a outra. Um erro não diminui o outro. Mas tá o Battlefield anterior, foda-se. Uma coisa não justifica a outra. Se essa é sua defesa, me desculpa, mas você só tá piorando as coisas. E não melhorando. Sim. Entende? A DICE teve 7 anos pra aprender e ela não aprendeu nada. Então, e a culpa do jogo vir cagado é da empresa. Se a empresa não tivesse lançado o jogo com bugs, ele não teria a fama de jogo bugado. E a galera ia continuar jogando. E o jogo ia ficar com uma boa fama. Entende? E mesmo se o jogo melhorar, mesmo se o Battlefield 2042 melhorar, já era. A galera já saiu do jogo. Já saiu. O jogo pode ter melhorado? Claro que pode. Mas é aquilo. A primeira impressão é a que fica. Isso é culpa do público? Claro que não. É culpa da empresa. Ela lançou o jogo cagado, entende? Ela lançou o jogo bugado. Se ela não lançasse o jogo bugado, nada disso teria acontecido. A culpa não é do jogador, a culpa é da empresa. Não existe essa de parem de botar culpa nos jogadores, parem de botar culpa nas empresas, botem no público. Não! É culpa da empresa, porra! Não existe isso. Entende? Então eu não consigo, particularmente, concordar com o Alex. Entende? Enfim. Outra coisa. Sobre os players do 2042, eu queria ver se aumentou os players depois que veio pro Game Pass. Será que aumentou? O Battlefield 2042 ele tem crossplay? Tem. Acho sim. Tá, eu vou ver no Steam Charts aqui então. Steam Charts, Battlefield 2042. Deve ter aumentado. Não é possível.
Aumentou. Tá 7 mil. Tá 7 mil jogadores. Aumentou sim. Na Steam. Não, mas é crossplay, porra. No caso, eu ia falar sobre Far Cry, no caso que a Ubisoft, todo mundo fala que Far Cry tem a mesma fórmula, só que tipo, essa fórmula não existiu porque o Far Cry 1 Meu Deus, Card, olha o teu áudio. Card, caiu um terremoto na casa do Card. Enfim, continua aí, Alex. Eu ia falar que cada Far Cry é diferente. E essa história de falar que todo Far Cry é igual não faz sentido. Talvez a partir do 4 tudo bem, mas mesmo assim, cada Far Cry tem um aspecto diferente. E quando a empresa, quando falam pra mudar, e aí sai um Assassin's Creed Valhalla, todo mundo fica puto também. Isso não faz sentido. E o próprio Assassin's Creed, o Unity, todo mundo falava que Assassin's Creed havia morrido no Black Flag. Só que essa é uma história que não faz sentido, porque depois do Black Flag ainda lançou o Rogue, que é sim importante para a história. E é sim, tecnicamente, um Assassin's Creed menor. E o Unity lançou no mesmo ano, o Gado, e eu queria entender que o que a empresa precisa fazer pra galera mudar realmente a opinião. Que, porra, ou o jogo ele já vem em lata idolatrado, ou precisa fazer alguma coisa, precisa se curvar pro jogo ficar bem falado. Porque, porra, eu sinceramente, eu desisti de querer entender essa lógica quando eu sei que tu não vai concordar comigo, mas, tipo assim, eu queria entender qual é a lógica do jogo melhorar e a galera continua falando mal dele, mas todo mundo começar a falar bem dele porque lança a porra do anime. Eu queria entender isso. Porque isso não faz sentido. A galera que criticou o jogo não era fã, e a galera que começou a falar bem só por causa do anime é menos fã ainda, isso te garanto. Mesmo nunca tendo gostado ou jogado, mesmo tocado em Cyberpunk 2077, eu não vejo uma real motivação da galera começar a falar bem do jogo por causa disso. Tá certo que teve gente que gostou, eu até entendo o porquê do jogo. Mas o anime ali não faz sentido, é uma coisa totalmente idiota. É bizarro, é surreal o jogo ter voltado à fama por causa de um anime. Porque senão ele provavelmente teria sido que nem qualquer outro jogo que faz ou é bom, que faz sucesso por 2 semanas e morre, ou é ruim e é criticado por 2 semanas e também morre. Eu estou incrédulo, como isso aconteceu? Isso chega a ser mais preocupante da galera ter mudado a porra do design do Sonic no filme. É bizarro, não faz sentido nenhum. Inclusive, até jogos como God of War ou The Ring morreram depois do lançamento. Eu acho que nem God of War nem foi falado, na verdade. Pior, o Elden Ring, uns 6 meses atrás, tava todo mundo falando, agora todo mundo esqueceu do jogo. E tem que esquecer mesmo, cara. Não, epa. E eu acho engraçado como é seletivista a galera. Lança um jogo. Eu vi muita gente falando que o God of War ele é ruim, ele não foi falado porque ele é muito igual ao outro, ao de 2018. É legal que ele é tratado como se fosse o clone, sendo que teve uns 6 jogos hack and slash. E a galera que fala mal do God of War é a galera que que baba ovo do Elden Ring. Tipo, o Elden Ring é tipo o chupinhado de um jogo de Play 3, porra. Desde Demon's Souls é a mesma coisa, cacete, até o mesmo nome. A galera reclama que a Activision faz COD, mas me diga, eu duvido tu falar um jogo que a From Software fez aí que não seja algum Souls aí. Não vale por olhar na internet, cara. Tipo assim, vai ser uma pessoa que vai saber o nome. Sei lá, mano, vai ser um cara da Arábia.
insano, não faz sentido. E voltando ao assunto jogos de tiro, eu vejo uma queda e uma estranha locomoção de uma fanbase que cresceu sobre esse tema em PC. É triste que no console os únicos jogos, tipo assim, de guerra, não tô falando nem de guerra tática, nem coisa tática, essas porra. Os únicos jogos que seja assim é Battlefield 4. Que eu me refiro os bem falados. Porque, mano, falar que COD é tático já tá podre, já, cara. Na verdade, a moda era falar que era realista, agora que é tático. Aí, sendo que nada mudou, só muda que o nome é tático e agora as coisas são feitas de uma maneira mais bruta. Tipo, recarregamento tático. O que é recarregamento tático? O recarregamento quando o pente não tá ainda vazio e o cara tá uma porrada na arma. Mas enfim, em console é quase impossível tu encontrar algum FPS bom militar, porque só tem Battlefield 4. Se encontrar, no caso, essa geração, só tem Battlefield 4. Não tem um COD bom pra isso, não tem um Tom Clancy bom pra isso. Cacete, não tem nem Brothers in Arms pra isso. A exceção seria o jogo de PC. Deveria ter arma no console. Arma 4. Tem o Arma Reforged, Sim, só que mas tipo... ninguém joga essa merda. Deixa eu ver aqui. Cara, é um jogo totalmente... E também, cara, o fã de console, sinceramente, principalmente hoje em dia, acho que não merece jogos diferentes, porque puta merda. Se tu for entrar em qualquer review assim que tu encontra naquelas análises na loja da Microsoft, da Sony, é um bando de gente falando merda. De duas uma. Ou, não, o jogo ele é muito ruim. Por quê? Porque o jogo ele é muito parecido com o COD. Ou, não, o jogo é ruim, porque ele é muito diferente de COD. Não, eu queria dar um adendo. Mano, teve gente reclamando que o Resident Evil 1 não tem legenda. O Resident Evil 1 Remake, originalmente de GameCube. Os caras reclamando que não tem legenda. É pra acabar. Enfim, Não, tem um podcast nosso falando dessas reviews. Tem literalmente um podcast nosso, deu o card do que o senhor lê nessas reviews do Xbox. É cada bizarrice, mano. Cada bizarrice. Tá falando sobre o Arma Reforged, tem menos pessoa do que um Arma 2. Mas o Arma 2 é bem falado, caralho. Mas tipo, o jogo dos anos 2000 tem menos jogo que um jogo que tem menos play, tem mais player que lançou nesse ano, é foda. Acontece, cara. É mais normal do que tu pensa. Mas enfim, cara, o número de gente falando merda é surreal. Eu vi uns caras na porra na review, né, de Ghost Recon Advanced Warfighter falando que não, o jogo é ruim porque tem gráfico de Xbox 360, não tem legenda, o jogo tem uma mira muito difícil e tu morre com pouco tiro e não tem ninguém jogando multiplayer. Eu fico pensando, por que esses caras compraram esse jogo? Será que é porque só tem um cara com arma na capa? Será que é porque só tava barato e o cara não tinha o que gastar e resolveu gastar nisso? E mesmo assim não pediu reembolso? Será que esse cara achava que o jogo era uma outra coisa? Será que o cara confundiu o Ghost Recon com Call of Duty Ghosts? Eu fico pensando e cada uma delas me dá mais vontade de se matar. É bizarro. Um passe longe de reviews de gente assim, não vale a pena, cara. É bizarro. Tem jogo RPG que a galera fala ruim porque, não, o jogo, tipo assim, um RPG que tem como dar tiro. Não, o jogo é ruim porque não tem muito tiro, sei lá, é muito RPG, assim, que o jogo é a porra do RPG. Inclusive, falando de legenda, a trilogia do Mass Effect, todo mundo, aquela Legendary Edition, todo mundo começou a falar mal unicamente por causa que não tem legenda. Não, o jogo, ele tem um aprimoramento gráfico, une os 3 jogos, todas as DLCs, corrige os bugs,
E mesmo assim, a galera começou a reclamar do jogo, falando pra não comprar só porque não tem a merda de uma legenda. Mas aí eu não consigo concordar com você, Alex. Legenda é tipo... Cara, a gente tá em 2000 e... Quando que lançou a Legendary Edition do Mass Effect? 2021. Cara, 2021. Um jogo não ter legenda. Cara, legenda, me desculpa, mas legenda hoje em dia é o mínimo. É o mínimo que tu espera. Porque, tipo, beleza. Você pode saber inglês, você pode aprender inglês, mas, cara, fato é, a maioria dos brasileiros não sabe inglês. Legenda é o mínimo. Principalmente um jogo mais... Dá pra considerar Mass Effect RPG? Você considera? Mass Effect é um RPG. Beleza. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu quero saber uma opinião sua. Enfim. Um jogo RPG, onde você tem que ler. Onde parte da sua experiência está em ler. Cara, com um país onde a maioria não sabe falar inglês, legenda, cara, é o mínimo. Porque, tipo, uma coisa... Porque, tipo, já é um absurdo pra mim a Nintendo não botar legenda em jogo. Pra mim isso já é um absurdo. Só que no caso da Nintendo, é até tolerável entre muitas e muitas aspas. Porque, por exemplo, o Mario. Cara, Mario é um jogo que não depende de legenda pra ser jogado. Mario, você sabe muito bem disso, Alex. Você joga muito Mario, eu também joguei bastante Mario, e você sabe disso. Mario, no geral, é um jogo que não depende de legenda pra ser jogado. E mesmo assim, eu já acho patético uma empresa como a Nintendo não ter legenda em jogo, não botar legenda em alguns de seus jogos. Num jogo RPG... Falar que é meio tolerável, não faz sentido. E eu vou te explicar agora. Fala. Mano, Zelda, tu acha que é tolerável? Não, mas eu usei Emblem, de exemplo o Mario, pô. Eu usei de exemplo no caso do Mario. Então como é que é meio tolerável? É meio tolerável porque vários jogos da Nintendo podem ser jogados mesmo sem legenda. Eles não dependem da legenda para ser jogados. Por exemplo, Mario. Mario depende de legenda para ser jogado? Me responde. Não depende. Donkey Kong depende da legenda para ser jogado? Não depende. Kirby depende? Novo mais ou menos. O Smash Bros depende da legenda? Não depende. Então pronto. Acabou aí. Agora, Zelda é óbvio que vai depender da legenda, né, porra? É um RPG. Vai depender. Xenoblade Chronicles vai depender. Mano, Paper Mario vai depender. Mas Paper Mario é um spin-off de Mario, né, porra? Porra, você não dá pra comparar. Você não depende de legenda pra jogar os Mario principais, pra jogar New Mario Bros, pra jogar Mario Maker. Você não depende de legenda pra jogar Mario Kart. Você não depende de legenda pra jogar um monte de spin-off do Mario, de subséries do Mario. Mario Paper é uma exceção. Uhum. Então é isso. Então, mais uma vez, eu já acho patético um jogo da Nintendo não ter legenda, mesmo que em muitos dos casos seja tolerável entre muitas e muitas aspas. Agora, um jogo RPG, onde parte da sua experiência tá em ler o bagulho, jogos como Mass Effect, como Skyrim, cara, 2021 é um absurdo um bagulho desse não ter legenda. Eu entendo você falar o jogo é ruim porque não tem legenda. Aí eu já acho ridículo. Eu acho patético, por exemplo, você querer legenda em um jogo antigo, como o Resident Evil 1. Resident Evil 1, o remake, foi lançado na época do GameCube. Então não dá pra cobrar legenda de um jogo que originalmente é de GameCube. Ah, mas é um remaster antigo. Entende? Enfim, eu não consigo concordar com isso, mas continua essa narrativa. Eu ia entrar no tópico de Battlefield, só que eu acho que a gente já começou a falar um pouco. Então, deixa eu continuar. Parte da minha rincha com jogos de tiro militares não está relacionada apenas aos jogos de tiro tático, mas sim com a atmosfera e imersão que o jogo traz. Um exemplo, Call of Duty não é militar por ter apenas roupinhas militares.
O jogo já se quebra querendo unir universos. Com empresas que têm uma mentalidade de público totalmente diferente. O COD não é tático. Não tem um porquê ser tático. Ele é muito rápido. Mais rápido até que Battlefield, mais rápido até que o próprio Halo, ele é mais rápido do que ele. É muito rápido. Eu até agradeço o jogo ser mais, o Warzone 2.0 ser mais lento. Porque o primeiro Warzone, por mais que ele se baseasse no COD MW, era muito rápido, acabava muito rápido as partidas, principalmente no modo de jogo que você tem que ter cautela. Mas aí eu não consigo MW2, concordar com você de novo, Alex. Porque é aquilo que eu tava falando hoje, agora há pouco pra você, quando a gente tava jogando. O Warzone 1, o diferencial do Warzone 1 é ele ser rápido. O que diferenciava o Warzone 1 de outros Battle Royale era ele ser rápido, entende? Era você começar a partida... Eu sei. Sim, mas tipo, pera. É você começar a partida, lutear igual outro Battle Royale, pegar o teu loadout e sair matando todo mundo. No momento em que você pega o loadout, o Warzone ele basicamente vira um ground war em larga escala, só que quando você tem só uma vida. Ou no modo ressurgência você tem várias, entende? Essa é a graça do Warzone. O que diferencia o Warzone dos outros Battle Royales é justamente o jogo ser rápido. É justamente você pegar o loadout e sair matando todo mundo. Então eu, particularmente, não consigo concordar com você. Mas a questão é que você não está discordando não comigo, porque eu estou levando em consideração a narrativa que talvez até a empresa e as pessoas levam. Eu não estou falando que é bom que o Warzone seja devagar ou não. Eu estou levando em consideração o que é teoricamente a proposta dele, que ele falha em ser um jogo tático. A questão é que eu acho que a Activision sabia, ela tentou atingir esse público que queria um jogo tático e também o público que estava querendo um jogo de guerra moderna. Eu acho que talvez seja isso. Mas a questão é que o COD ele não é tático. Principalmente, já começa pelo motivo daí que é o New Universe, que não tem nada a ver um com o outro. E o fato dele ser rápido, o fato de que esse suposto... o COD Verso não acabou? Independente. Ele já fez a merda. Você viu a intro que tá tendo agora no Warzone 2, ó, Claudio? Sim, eu vi aquele vídeo. E que o fato de que o Warzone 2 agora não ser mais só Warzone, tá só escrito Call of Duty, né? Mano, é isso que mais me chamou a atenção, Alex. A intro do Warzone 2 não é tipo Call of Duty, Warzone 2 ou Call of Duty Modern Warfare 2, é só Call of Duty. E na lista de conquista, se você ver a imagem do MW2, não tá mais tipo a foto do Ghost e Call of Duty MW2. Tá escrito a foto do Ghost, tá escrito Call of Duty Season 1. E aí embaixo que tá escrito MW2. Pior, né? Epa, cara. Mas enfim, o que eu tenho essa noção, assim, essa impressão que o jogo quis ser tático, um dos motivos ser, por exemplo, o fato de você fazer alguns movimentos que é tático / realista, tipo, não dá pra ver ninguém no minimapa, ou aquele negócio de ficar espiando pela porta, assim, pela parede, e essas coisas. E isso que dá a impressão que a Activision queria trazer o jogo um pouco mais tático, sendo que não ia funcionar de qualquer forma, porque o jogo é muito rápido para isso. E o modo que é o modo clássico, digamos assim, é inutilizável, porque é muito conteúdo tático, entre aspas, é um conteúdo que é para ser muito mais abrangente para o modo 6v6, para o modo 10v10. E pelo amor de Deus, o modo Ground War, principalmente do MW2, é patético. É um inimigo a cada 10 bilhões de anos. O único que presta ali é realmente o modo 2020, pô, dá para ser um pouco mais lento, porque é um conflito meio apertado, então tu realmente é forçado a andar um pouco mais devagar, mas é só ele. O resto tem que sair correndo. O próprio que é o que a galera do Warzone faz. E até do DMZ. Eles quiseram, nossa, vamos
Vamos tentar fazer as pessoas negociarem com os outros players e botar um chat de proximidade. Ninguém usa chat de proximidade para conversar. Ninguém usa para não, opa, bora todo mundo aí, tem espaço para todo mundo aqui, bora. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Eu sei, eu já vi gente local extraindo com 8 negros no mesmo helicóptero. Só que, em tese, cara, de quantas chances, de quantas roladas de dado tu realmente acha que alguma partida vai ter isso? É quase improvável. E até tu falar que tu quer tentar negociar com o cara já te matou e foda-se. Eu não vou entrar em consideração no Gulag, porque esse não é o assunto. Mas isso faz o COD não ser tático. Mas ele era um jogo imersivo. Inclusive, até eu digo que o MW 2019 conseguiu ser mais imersivo. Próprio que eu não digo que o jogo é de guerra moderna, tá mais com conflitos modernos. Mas o jogo ainda tinha uma estética, e próprio que a gente vai falar em outro podcast sobre o problema e a bagunça que ficou o estilo do MW novo. Porque o de 2019 era muito os problemas, os horrores dos conflitos humanos. E aí o MW2 virou tipo MW antigo, todo mundo é super-herói, não sei o que, mas enfim. Isso é um problema. E realmente o MW2 hoje parece que é uma sombra do MW 2019. É estranho porque parece que quando um jogo lança e todo mundo fala que tem uma opinião mista ou uma opinião ruim, parece que quando lança um novo todo mundo fala que aquele jogo era melhor. O próprio Warzone 2 é um exemplo disso. O estilo do jogo já mudou. E eu já não duvido. E pelo amor de Deus, os caras querem falar que o jogo é realmente uma sequência e eles querem dar mais ênfase no Ghost do que no próprio Capitão Price. Que era pra ser o exemplo de capitão e não sei o que. Sinceramente, eu vou me abster porque vou dar voltas e voltas e esse podcast vai ter 7 horas. Vai parecer uma cutscene do Kojima, enfim. Pô, mas se der 7 horas de podcast vai ser bom, pô. Quanto mais conversa, melhor. Sinceramente, quanto mais conversa, melhor, Alex. Mas vai que o card acabe o podcast antes. Enfim. Eu não quero deixar o assunto pela metade. O card é o limitador de tempo do podcast, tá ligado? O card é o cara que impede o podcast de ter 5 horas, tá ligado? Tanto é que, tipo, no podcast que a gente fez com o Dergelo, eu, o Doc e o Biele, teve, tipo, 2 horas, tá ligado? E é o único podcast, é o único Forge Talks que não tem o card. Nossa. Porra. Enfim. E uma coisa que o diferencial de Battlefield é que a galera... Eu tenho que quebrar esse tabu. A galera fala que não. COD arcade, você pode sair correndo, feito Rambo e não sei o que. Você até pode, porque tem até o Rambo no jogo. Mas enfim. E falam que, não, Battlefield é realista. São dois comentários que não faz sentido nenhum. Se você sair correndo que nem o Rambo no COD, você vai morrer. E Battlefield não é o exemplo de jogo realista. Porque ele nunca foi. Mas ele era um jogo imersivo. Ele colocava ali coisas de guerra. Você tinha o seu pilotão, as equipes, veículos, todo um sistema de pedra e tesoura que regia ali as classes dos veículos. Ele tinha ali todo um fundamento que fez esse Battlefield ser viciante. Ele tinha uma tática. Ele era um jogo ali massivo, que faltava realmente. Me diga um jogo massivo de guerra antes de 2002, antes do lançamento de Battlefield de 1942. Não tinha. E se tivesse, era exceção. Porque não tinha ali um jogo que chegasse aos pés nesse quesito, um FPS de larga escala. Até hoje não tem quase nenhum jogo que tem FPS que tem veículo, sabe? Pois é, tipo assim, hoje que tá vindo ali um Insurgent Sandstorm. Oi? Não, o Insurgent não tem muito veículo. O Insurgent ele só tem tipo uns carros e deu. Ele não tem tipo um tanque ou avião. E agora
Peraí, tá vendo tipo assim o World War 3, que é tipo um Battlefield 5, só que não um Battlefield 5 que tem um V, e sim um Battlefield 5 que veio escrito com o numeral 5. Mas enfim, foi isso que fez o Battlefield Sessão, viciante. O WW3 tem um problema que ele é... Quando ele foi lançado, o jogo já tinha morrido. Quando ele foi de graça. Ah, isso é verdade. Daí ninguém mais lembra o jogo. Eu rezo muito pra esse jogo vir pra console. Tem muito jogo que tá vindo agora pra console que é tático, entre aspas. Que realmente eu espero que esse mundo chegue aqui. O Surge, assim... O próprio Insurge é um exemplo. E agora tá no Game Pass? Ele vai entrar ainda no Game Pass, né? Ou é amanhã que ele vai entrar? Eu acho que é amanhã que ele entra, né? O Insurgents no Game Pass. É o que você disse? O Insurgency, Sim. quando ele vai entrar no Game Pass. Vou Vai ver ser aqui amanhã, o Game Pass. Vamos olhar aqui, Game Pass. Cadê aqui, ó? Game Pass, Game Pass, Game Pass. Pô, não carrega? É tudo escroto, mano. Ó, caralho, experiencie a guerra completa em Battlefield. Battlefield 2042, Battlefield 5, Battlefield 3, Battlefield 4 e os 2 Bad Company. Porra, é triste, Foda-se. mano. A guerra completa de Battlefield. Pior que seria legal. O 1942, o Vietnã, o 2142, ia ser legal esse jogo ter um remaster pro Xbox. Ia ser legal. Mas o Insurgency, ele chega... Deixa eu ver, 28 de novembro. Ele chega Porra, amanhã. meu aniversário, mano. Melhor presente. Caralho, é o presente de aniversário do Alex, o Insurgency no Game Pass. Muito feliz, cara. Se o jogo for uma merda, eu vou ficar puto. Inclusive, galera, mandem aí o feliz aniversário pro Alex. Cara, spamem com um peso. Feliz aniversário pro Alex, cara. Spamem aí, feliz aniversário pro Alex. Isso mesmo. Dá um pix aí de 1 centavo aí, nunca pedi nada pra ninguém. Depois chama na DM. É nóis. Enfim, deixa eu continuar aqui. Ai, caralho. O Battlefield teve a mesma estética, digamos assim, de imersão e os caralho a 4. Mais ou menos até um. Ele foi tipo. Tu perceber, ele tem a mesma linguagem do que o MW 2019, só que ele acertou. Todo mundo ali tava farto de jogo de guerra futurista. E ninguém ia querer voltar pra guerra moderna. Então, a EA, no caso a DICE, trouxe ali o Battlefield 1. Um jogo que ali era sério, não era sacanagem, brincadeira, que nem os FPS da época. Era um jogo sério, um jogo de Primeira Guerra, um assunto que ninguém tinha feito. Me diga aí, um jogo de Primeira Guerra antes do Battlefield 1. Que seja de tiro, obviamente. Mano, Claro o bagulho que eu ia Não. te perguntar. Por que você acha que tem tão poucos jogos de Primeira Guerra Mundial e tantos jogos de Segunda Guerra? Eu vou chegar nesse assunto, ainda bem que você falou. Porque a Segunda Guerra é muito mais famosa por causa de filme. Também. Mas é que, tipo assim, a Primeira Guerra é uma coisa muito mais difícil. É tipo assim, bora fazer uma analogia. A Segunda Guerra Mundial é como se fosse um action RPG super comentado e muito foda que todo mundo garantiu que vai jogar. Já é super falado por todos os youtubers. Já a Primeira Guerra é um RPG japonês ali de estratégia lançado pro PlayStation 1. No final da vida dele nem fez tanto sucesso. Só lançou no Japão. É como se fosse isso. É algo muito mais difícil, algo muito mais específico. Talvez eu tenha exagerado, mas a Primeira Guerra Mundial é muito mais. Diga, Carlos, diga. Tá falando sobre jogo de Primeira Guerra. Os únicos jogos que eu conheço de Primeira Guerra FPS é aquele Isonso, acho que é o nome que lançou na Steam recentemente, e o outro que o nome é Verde. Sim. Coisa assim. Tem uma trilogia. Eu sei que tem outro, é o Isonso, Verdun e tem mais outro, que é uma trilogia aí. Mas, tipo assim, eles vieram depois, não vieram? Pera que tá. Isonso. Acho que assim escreve. Não, mas o Isonso foi o último que lançou.
Eu acho que eles vieram no hype do Battlefield 1. Mas enfim, enquanto vai procurando aí, a Primeira Guerra Mundial é uma coisa muito mais difícil de fazer, principalmente para um videogame. Mas Battlefield, eu digo que era uma das melhores franquias pra ver, assim. Lógico, ia ser muito foda. Vi, sei lá, mano, um Brother in Arms de Primeira Guerra, talvez até um Ghost Recon de Primeira Guerra, se algum jogo do estilo de Ghost Recon. Ou sei lá, mano, um TPS de Primeira Guerra ia ser muito foda. Ah, não, o Só me primeiro... essa aqui, essa coleção aqui da primeira Guerra, que tem o Zonzo, o Tannenberg e o Verdun. O Verdun, que é o primeiro, ele lançou em 2015, antes do Battlefield 1. Caramba, mas tipo, pô, foi um ano de diferença quase, basicamente. É literalmente a exceção. Eu só queria me confirmar se tem um jogo chamado Darkest of Days, se ele é de Primeira Guerra também, ou ele é da Guerra Civil Americana. Eu só queria que tu me confirmasse isso. O Darkest of Days é aquele jogo que o cara viaja no tempo. Isso, esse mesmo. Muito doido esse jogo, cara. Tem a guerra dos americanos contra os índios, Guerra Civil Americana, Primeira Guerra, Segunda Guerra e o Roma. Tá, bora deixar essa exceção, cara. Essa é a exceção. É o Darkest of Days e o primeiro, o Verdun, não, o Verdun primeiro. O Verdun veio em 2015. Pois é, bora pegar o Verdun e o Darkest of Days, exceção. A questão é que a Primeira Guerra é uma coisa muito mais difícil de fazer. Por isso foi tão pouco explorada. O que fez, assim, ela ser popular foi que, tipo assim, a EA é indiscutível. A EA é enorme. A DICE é enorme. Ela tinha até ali, pelo menos... Foi o último jogo que tinha profissionais ali, realmente, digamos assim. Mas... foi ali um golpe de mestre. A Primeira Guerra Mundial tem coisa ali que tá fora de época, tem coisa ali que é até da Segunda Guerra Mundial. Mas a Primeira Guerra ali, a EA conseguiu fazer alguma coisa totalmente focável. Foi perfeitamente maleável o Battlefield chegar na Primeira Guerra Mundial. E provavelmente tu não vai ver um jogo de Primeira Guerra daqui aos próximos 10 anos. Pelo menos não com tanta relevância. Tô te dizendo. Escreva o que eu tô falando. Hoje é dia 27 de novembro de 2022. Até, sei lá, 27 de novembro de 2032, ou sei lá, de 42, tu não vai ver um jogo de Primeira Guerra do tamanho de Battlefield 1. Eu não tô idolatrando esse jogo. Porque, sinceramente, tem muita gente que idolatra esse jogo. É a Tríplice Aliança. É Halo 4, Battlefield 1 e Code Ghosts. A galera idolatra esses jogos. Enfim. E sem motivo. Não, tipo assim, é um motivo muito além do que deveria. Essa é a palavra. Mas enfim. Código Ghosts não faz sentido. É tipo se Resident Evil 5 fosse idolatrado. E olha que eu gosto de Resident Evil 5. Enfim. O Battlefield V, eu falo V porque é Battlefield 5, é Battlefield V. Né, falando, olha como a gente é inteligente, a gente vai fazer, já que a gente fez a piada do 1 indicar a Primeira Guerra, olha que Battlefield 1 é Primeira Guerra, aí vai fazer que o 5 é tipo em algarismo romano, olha aqui, ó como a gente é engraçado, Deveria ter um Battlefield 5 diferente. Você vai ver o trailer de Battlefield V, você tem certeza que aquilo ali é Wolfenstein. E você só tem certeza disso 1 milésimo antes de ver a tela de tiro. Porque antes disso, você vai pensar que é um jogo que não se decide se é de primeira, se é de segunda, se é de Guerra Fria, se é Guerra Moderna, se é futurismo, sei lá o quê. Ou sei lá, steampunk. Por quê? Porque o trailer é uma bagunça, cara. O trailer é uma bagunça. Tem... Isso não é ofensivo que eu vou falar aqui. Tem mulher no jogo, tem ali raças que não estão ali no tempo certo, tem tipo assim, times ali, armas que não são de determinadas facções. Cara, tem um soldado negro, acho que é britânico, usando uma katana. Tem o tanque, o Churchill, eu acho, o tanque acho que é britânico. Ele corre a 3 bilhões de quilômetros por hora no trailer.
Os caras, tu parece um carnaval. Uma parente, assim. Tarde, não se mexa, por favor. Tá estragando todo. Porra. Enfim. Mano, É. Trailer tem restrição de idade, vai pra merda. Tem restrição de idade pra não ofender a galera que é mais antiga e ficar puta porque a Segunda Guerra tá destruída. Enfim. Por que no nome do trailer tá Battlefield 5 com 5 normal? Oxi! Enfim, deixa eu continuar. O que eu falei agora, né, principalmente sobre o fato de ter mulheres, não é ofensivo. E se você realmente quer fazer a Segunda Guerra Mundial ser totalmente, como posso falar, representativa da forma correta, coloque as mulheres onde estavam. Coloque elas ali numa força russa, no caso soviética, coloque ele numa força aérea britânica, coloque ela ali ajudando de formas indiretas ali o cuidado dos soldados, coloque dessa forma. E coloque ali os soldados, a maioria homens, no caso, humanos, pelo amor de Deus, homens. Eu falo uma merda, enfim. E tipo, eu não tenho certeza, mas tem certas etnias que estão juntas de facções que não deveriam estar, enfim. Um ponto positivo do Battlefield 5 é a gameplay, tem boas gimmicks, mas sabe qual é o motivo de ter todas essas coisas no jogo? Eu vou explicar a história. O desenvolvedor do jogo tem uma filha. Ah, não. A filha falou. Não, essa história não. Sim, infelizmente preciso propagá-la. Papai, por que eu posso ser uma mulher no Fortnite e no Battlefield não? Por que as pessoas estão com raiva? Aí o pai, ao invés de ser uma pessoa sensata e explicar sobre da guerra, não, ele fala: é verdade, filha, você está correta. E aí se vai Battlefield 5. E aí se vai uma caralhada de desenvolvedor do jogo, porque próprio que só teve uma expansão o jogo inteiro e todo mundo ali que era antigo vazou, cara. E uma coisa antes de eu propagar Battlefield, tem uma coisa boa que Battlefield 5 fez. A campanha alemã é muito foda, porque eu nunca vi um jogo mostrar o lado inimigo, tirando o enemy front. Enfim, deve ter algum outro jogo ali, mas tipo assim, jogo grande assim, Battlefield 5 foi o único. E é a melhor campanha, sem sombra de dúvidas, é a melhor campanha. Mas o ponto ruim da campanha é que as outras são meio merda, algumas são boas, legais, outras são meio merda. A campanha que é tipo assim, o prólogo, tem uma cena que tu tá usando um caça, né, que teoricamente deveria ser algum outro protagonista, né, porque cada uma daquelas ceninhas ali do prólogo é remetente a algum personagem, igual o Battlefield 1 fez. Mas no 5 tem um personagem que é o cara de um caça, e tu nunca joga com ele, fica muito triste. Mas enfim, mas aí uma coisa diferente do Battlefield 1 é que Battlefield 1, porra, as campanhas eram curtas, mas elas pegavam, cara. O Lawrence da Arábia, ali a história ali dos gênios que estavam lutando do lado ali da, não sei se era da Itália, não tô lembrado, a parte do tanque da BES, aquele aviador, né, o Blackburn, que é teoricamente avô do Blackburn do Battlefield 3. Essas campanhas, né, porra, o Bishop, caralho, mano, eu não sei se eu esqueci de alguma, mas enfim. Aquela primeira missão, puta que pariu, aquela que tu controla um negro, é muito foda, mano. É muito foda. Mano. O nome dele, inclusive, ele é o narrador. Ele é o narrador do Battlefield 1. Tá. Mano, tem uma mulher com braço robótico, que bosta é essa? Exatamente. Isso não faz sentido, nem deveria estar na guerra. Mas enfim. Ela tá com alguma coisa azul no olho, que porra. Enfim, deixa eu prosseguir aqui. O engraçado é que o epílogo do Battlefield 1 se chama Lembre-se de Nós. Cara, foi uma frase bonita, que realmente mostrou ali, por mais que seja um videogame,
que realmente mostrou ali a importância ali daquilo ali. Não foi uma coisa em vão, não foi somente birra. Não foi simplesmente, não, Francisco Ferdinando vai tomar no cu, pá. Não foi só por causa disso. Não foi só por causa disso, eu fiz uma piada aqui, ninguém vai entender, mas foda-se. Mas aí o engraçado é que Battlefield 5 é todo cagado e não existe essa parte de lembre-se de nós. Não, só tá lá escrito epílogo. Por que tu acha que no Battlefield 5 tá escrito epílogo? Porque a galera ia meter muito pau nisso. E com razão. Eu vi gente falando, não, mas o Wolfenstein também é assim. O Wolfenstein não é nem da minha franquia, é outro jogo, tem outra proposta. Não, mas olha, Battlefield tinha Tubarão, tinha Megalodon easter egg, filho da puta. É bizarro. É tipo, a galera queria justificar com easter egg do Battlefield 4. É insano. Mulher com easter egg, uma coisa ali que tá tipo toda hora tu vai ver. E tipo assim, o easter egg é uma coisa cômica, uma coisa ali que vai relevar, não é uma coisa importante, digamos assim. Se o trailer já falasse, olha, vai dar pra você jogar com personagens femininas, mas desde que fosse um trailer que realmente remetesse uma Segunda Guerra Mundial, porra, tudo bem, é sério, tudo bem, não precisa ser 100% sério, 100% historicamente preciso. Aí tem um Vanguard que é tipo isso, só que pior, mas isso eu não vou contar. Eu não vou falar de Vanguard, eu tô falando de Battlefield. E cara, eu não queria passar pano pro Battlefield 2042. E o que eu vou falar não é passando de pano, realmente aconteceu. A galera saiu no Battlefield 5. E a galera que tava no Battlefield 2042, a maioria era novato, cara. Era tipo assim, era um time com menor peso. Aí, mano, o 2042 foi a vítima do desgraçado do cara que resolveu colocar mulher e coisas imprecisas no Battlefield 5. Foi a culpa desse vagabundo, cara, que todo mundo saiu da porra da produção do jogo. Mas, mano, mesmo assim, eu acho importante as pessoas agradecerem. Não, primeiro, próprio que agora Battlefield tende a andar de volta, já que tem até cara do Halo no Battlefield, né? Que vão lançar um novo Battlefield, vai ter o Battlefield Mobile, que vai ser tipo um Battlefield 3, vai ter um novo Battlefield que vai ter campanha, só que é rumor, não vou falar mais nada. Mas eu acho que é importante a galera. Deve ter fanboy de arma, de Post-Scripton, de Hellet Lose, um monte de jogo realista de guerra. Zoa Battlefield, jogo sem graça, jogo merda. Mas acho que é muito importante saber que foi por causa de Battlefield 2 que veio jogos como o mod Project Reality. Foi por causa do Battlefield 2, e é um mod de Battlefield 2. E o Project Reality, muitos dos desenvolvedores hoje estão nesses jogos grandes aí de guerra, de guerra moderna, Segunda Guerra, que são táticos. Veio do Battlefield 2, cara. Battlefield, ele, por mais que não seja o exemplo, ele ainda foi ali o ponto de início. O Battlefield, ele veio indiretamente de codename Eagle, alguma coisa assim. E junto de Medal of Honor surgiu ali Battlefield. Battlefield tem um surgimento único, foi uma outra empreitada da EA. Não tinha jogo de tiro ali, nem de Segunda Guerra, nem de guerra nenhuma ali, convicto, cheio de gente e com suporte a mods. A mods, a servidores, assim, que tu podia fazer o que tu quiser, essas porra toda. Battlefield 2, ele disputava pau a pau com Half-Life Deathmatch, com o Gmod, com o TF2 até. Tinha mapas customizáveis, inclusive Day of Defeat. Day of Defeat é um excelente jogo de Segunda Guerra. Da Valve, ninguém falou sobre ele. Mas o Battlefield foi um alicerce bom para jogos de tiro. Inclusive, do Arma veio o Operation Flashpoint, que é uma saga de jogo de tiro de console.
Também ali tinha um grande pico de jogos assim na época de 2000. Tinha o Conflict Sandstorm, tinha ali o Delta Black Hawk Down, que é referência ao filme. Tinha aquele Shadow Ops, alguma coisa assim. Tinha aquele... eu sei que tinha uma porrada de jogo assim, cara. Tinha uma porrada de jogo assim. Que realmente morreu, digamos assim. Quase esqueci esse jogo, American Army. Mano, é uma série incrível. Que, inclusive, tava até hoje. O último jogo que lançou foi um exclusivo de PlayStation 4 chamado Proving Grounds. Ninguém fala sobre. O American Army é jogo do exército americano. Não, é de um grupo revoltado do Talibã. Não, obviamente sim. É o American Army próprio, que é muito difícil encontrar esse jogo no Brasil, porque ele realmente foi feito pelo exército americano. E além do American Army, tinha aquele deixa eu só confirmar aqui o nome do jogo, calma lá aqui. Eu tenho ele aqui. São 2 jogos, eu tenho uma retrocompatibilidade. Deixa eu confirmar, ele é um jogo de estratégia. Cadê ele aqui? Você me lembrou de uma coisa. Diga aí. Em 2020, que teve um vídeo da Central onde eles falaram que o exército brasileiro tá criando um jogo. Putz, sim. Ah, pois é. O jogo que eu tava procurando era o Full Spectrum Warrior. É um jogo de estratégia. Mas enfim, sim. A Microsoft, a Central, tava assim falando sobre um jogo de guerra do exército. Esse jogo acho que está sendo desenvolvido ainda. Mas sim, é real. Cara, é bizarro. Inclusive, eu vou ver o que tá acontecendo com esse jogo, ver se ele já lançou alguma coisa assim. Porque, cara, se o jogo for... Não, tipo, se lançasse, ele já teria o quê? Um sucesso mínimo, porque a porra do jogo ia fazer. Eu acho que ele não lançou ainda, porque, mano, se ele tivesse lançado, ia ter um estardalhaço de... Mano, infelizmente, talvez ele fosse mais um jogo brasileiro que só fez sucesso pra se passar no Brasil. Mas todo YouTube vai ficar, nossa, um jogo brasileiro, olha aqui, nos games brasileira, não sei o que. Quando que realmente o jogo ia ter uma fanbase diferente. É similar ao que aconteceu com Metal Gear, eu diria. Que realmente a Sony, eu prefiro o Xbox, mas o PlayStation 3, porra, mano, eu digo, ele foi melhor PlayStation. Foda-se o resto. Eu consigo entender que alguém fale que 1 ou 2 é melhor, mas eu prefiro o 3. Eu não consigo acreditar que alguém ache que os posteriores são melhores, mas enfim. PlayStation 3 tem um acervo lindo, gostoso de jogo de tiro. E só pra terminar o podcast, como último assunto, pra gente encerrar, eu queria perguntar um bagulho pro Alex. Só um bagulho mesmo pra gente já finalizar. Hoje, na verdade ontem, eu comecei o meu primeiro Souls-like. Eu nunca tinha jogado um Souls-like na minha vida. Nunca tinha. E o primeiro Souls-like que eu joguei foi o Mortal Shell. O Mortal Shell é um jogo indie, que é tipo o Souls. O que eu achei do jogo? Pelo que eu joguei até agora. Ele é um jogo legal, a trilha sonora é boa, graficamente ele é um jogo bom, porém, os inimigos dele só estão ali para encher linguiça. Você literalmente pode passar correndo por todos eles. O combate é muito simplório e a graça do jogo tá nos boss. Eu não sei se dá pra resumir todos os Souls-like isso, porque como eu já falei, esse é o meu primeiro Souls. Eu ainda tenho que jogar mais Souls pra ter uma opinião formada sobre eles. Mas eu queria perguntar uma coisa pra tu, Alex. Que você geralmente é bem crítico. Você foi bem crítico com o Mortal Shell quando eu falei que eu tava jogando ele. Você não gosta de jogo Souls? Se você não gosta, por que você não gosta? Tem algum problema? O que você acha que tem que melhorar em Souls-like? Não é questão de não gostar. Mas é porque ele não é realmente tudo isso. Souls é um jogo que é só uma forma gourmet de falar que é um hack and slash difícil. Porque nós já tivemos Ninja Gaiden que precisávamos ter
essa mentalidade de focar com calma, atacar, defender, contra-atacar. Não é alguma coisa nova de Souls. E não é porque Souls não tem história, só foca em gameplay, ele é o melhor jogo do mundo e não sei o que. É uma franquia idolatrada, parece que é perfeita. Genuinamente, eu vim reclamando de Mass Effect, de Skyrim, de Fallout, de Dragon Age, de Fable, todos esses RPGs aí quando é Dark Souls não, Dark Souls é perfeito. Parece que todo jogo tinha que vir moldado igual a Dark Souls. Ah não, tá coisa é ruim, porque em Dark Souls é diferente, é melhor, não sei o que, como eu já vi exemplos de pessoas falando isso. Você sabe muito bem isso. A questão não é o jogo ser ruim, a questão é essa falsa idolatria. Esse é o motivo de eu não detestar Souls. Isso não quer dizer que eu não goste. Porque eu sou literalmente, imparcial, não tenho uma resolução crítica sobre o que eu acho de Souls. Beleza, então. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Passa lá no meu canal principal. Se inscrevam lá, ativem o sininho, virem membro lá. Você paga uma quantia e tem acesso ali aos benefícios. Entra no server do Discord, link na descrição também. Passem também no canal do Card. Passem no canal do Alex também. O Alex recentemente chegou a 80 inscritos, mano. O que você acha disso, Alex? Muito foda, cara. Estou emocionado. 80 inscritos e com um vídeo com mais de 1000 views sem fazer nada, tá ligado? Mais de 1000 views, né, esse vídeo. O Luan GB 2003 comentou no vídeo. Sim, eu esqueci de comentar isso. Meu Deus. E um tempo depois eu tinha falado com o MBJ. Muito foda, mano, muito foda. Enfim, galera, você tem alguma coisa pra falar aí, Alex? Nada mais, disse tudo que eu devia falar. Você gostou do podcast, Alex? Do caralho. E você, cara, você tem alguma coisa a acrescentar, mano? Sabia que tu ia falar isso, caralho. Rodolfo. Meu Deus, mano. Enfim, galera. É isso. Muito obrigado por assistirem. E já que é aniversário do Alex, vocês querem cantar parabéns pro Alex? Bora, né, porra? No caso é amanhã, mas bora. Nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida. Tá, não quero mais cantar. Tchau.